pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem aí do outro lado. Resolvi gravar essa aula, a aula de radiologia odontológica e imaginologia aplicada à endodontia, como ficou, de minha responsabilidade falar sobre esse tema. Estou fazendo então a aula aqui gravada, ficará disponível para todos vocês assistirem no momento que for mais oportuno para cada um, certo? Então, para começar a nossa conversa aqui de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa inter-relação, Eu coloquei até essa imagem para justamente mostrar essa inter-relação, essa interligação que existe da radiologia com a endodontia. Então, na prática do endodontista, ele vai necessitar ali de vários exames, Ao longo do passo a passo do tratamento, ele necessita da realização de exames ali radiográficos, aquela periapical que a gente já está familiarizado, e em algumas situações também até de exames mais complexos ali, mais elaborados, como a tomografia. E a radiologia, ela traz para a endodontia como se fosse ali uma luz. Ela traz a possibilidade de visualizar estruturas que não são visíveis clinicamente, que não teria como ali apenas durante o tratamento clínico, durante o momento que o paciente está sentado à cadeira ali do dentista, que você conseguisse visualizar tudo. Então, nesses momentos, a radiologia vem ali para iluminar, para tornar visível, para tornar viável, inclusive, todo o tratamento endodôntico. E aí a gente pensa muito nisso, que a radiologia na endodontia ela vai trazer essa visualização além do exame clínico intrabucal, desde o momento que você vai trabalhar ali o diagnóstico, daquele caso, daquele paciente que chega no seu consultório. E durante as etapas do tratamento, seja no antes, no durante e no depois, você vai necessitar de dominar as técnicas radiográficas e saber empregá-la corretamente em cada um desses momentos para que você tenha ali um bom prognóstico, que você realize ali um bom tratamento endodôntico. E aí vocês, que já passaram pela pré-clínica, que já tiveram essas oportunidades, hein? Quantas radiografias tiveram que realizar nos manequins? Quantos filmes, foram perdidos aí, faz parte do processo. E no paciente a gente tem que ter ainda mais domínio, Porque quando a gente precisa repetir uma imagem do paciente, a gente precisa levar o paciente, posicionar ele na cadeira, colocar tudo e volta, e aí processa, Faz o processamento químico, não fica boa, repete tudo de novo, então desloca a paciente, e todo o processo acontece. Então, dessa forma, como a gente sabe que no antes, no durante e no depois do tratamento endodôntico a gente acaba utilizando e necessitando radiografar o nosso paciente, a gente precisa ter cada vez mais cautela e mais cuidado com relação a domínio, de técnica e também com relação ao processamento dessas nossas imagens. Até porque, seja na etapa que for, a gente quer uma imagem com qualidade. E a mesma coisa por exemplo, coloquei essa imagem, quando vocês vão tirar uma foto, vocês querem uma imagem, com qualidade, vocês querem uma fotografia bonita para postar lá nas redes sociais de vocês. Da mesma forma, tem que ser a nossa imagem radiográfica, ela tem que ser uma imagem com qualidade, você tem que estar ali obtendo boas imagens que vão ficar arquivadas no prontuário daquele seu paciente. E falando de qualidade da imagem, a gente precisa ter em mente duas situações, que é, primeiro, o conhecimento teórico, tá? Então, você tem que conhecer quais são as técnicas, quando, executá-las, e também ter habilidade para a execução. Então, você precisa ter o conhecimento teórico aliado à prática. Então, como é que eu executo aquela técnica? Como é que eu faço da melhor forma para obter a melhor imagem, cada técnica radiográfica? E aí, só para recordar vocês, que às vezes a gente fica muito focado só ali na endodontia, no caso aqui da disciplina, mas vamos lembrar, quais são as técnicas radiográficas que a gente tem, no âmbito, das radiografias intraorais. Então, nesse grupinho aqui, a gente tem 3 técnicas principais, isso? A radiografia periapical, a interproximal e a radiografia oclusal. Sendo que aqui para endo, o que vai nos interessar ao longo do tratamento endodôntico é a radiografia periapical, que pode ser feita de duas formas, com paralelismo, aquela que a gente usa os posicionadores radiográficos, e temos ainda a técnica da bissetriz, que muitas vezes a gente acaba usando na endodontia, por conta
da presença da lima, e quando você está ali ao longo do tratamento, você acaba usando a técnica da bissetriz. Porém, para o paralelismo na endodontia, a gente sabe que temos também ali as opções de trabalhar com posicionador. Aqui, né, uma imagem, né, de 14 periapicais, aquele exame de boca completa, onde a gente observa que para termos, né, as nossas imagens, a gente precisa, para interpretá-las, que sejam imagens obtidas com uma boa qualidade ali no exame final. E aqui, só para quem não lembra, eu coloquei essas figuras para ilustrar para a gente quando é que a gente faz a técnica da bissetriz. Olha, é aquela que a gente usa, né, o filme, e aí a gente faz aquela embalagem no filme, né, aquela barreira de proteção. Ainda mais agora, a gente tem que ficar mais atento ainda a tudo isso com a questão da pandemia do coronavírus, né? Então, a gente faz o posicionamento e a incidência do feixe de raio-x vai ser direcionada à bissetriz formada entre longo eixo do dente e longo eixo do filme. Então, aqui a linha azul, olha, ela é a bissetriz entre dente e filme, e esse feixe de raio-x ele faz uma incidência perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, com a bissetriz entre dente e filme. Então, essa é uma das técnicas. A outra que a gente tem aqui é o paralelismo, como eu já havia comentado, onde a gente vai tentar obter ali um paralelismo entre dente e longo eixo de filme, né? Aqui na outra imagem, a gente já tem a presença do posicionador radiográfico, né? Que é um grande aliado aí da gente nesse momento das radiografias. E a gente consegue aqui trabalhar um paralelismo entre filme e dente com o uso do posicionador. Aqui, só para ilustrar, coloquei a imagem, né, do posicionador radiográfico específico para uso na endodontia. Então, quem não tem ainda, né, para ir para a clínica, eu sugiro que vocês adquiram aí um posicionador desse, porque ele vem ali a ajudar e a otimizar as tomadas radiográficas na clínica de endodontia. E aqui tem um pouco desse posicionamento, né, essa ilustração aqui ela mostra a presença da lima ali, tá? E aí você tem ele posicionado. Professor, é o mesmo que a gente já tem de radiologia? Não, tá? Esse posicionador ele tem uma diferençazinha. Lembrar também, por exemplo, nesse conjunto ele não vem com o interproximal, tá? Se vocês observarem aqui, ele só vem com o posicionador mesmo para fazer endodontia. E sobre esse tema aí, depois eu posso compartilhar um artigo, é um artigo que já tem um tempinho, mas ele mostra um pouco sobre o uso dos posicionadores, tá? Aqui, só para relembrar também que em relação à técnica da bissetriz, quando a gente não tem posicionador, a gente tem que utilizar a angulação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, os dentes molares superiores, você vai usar um ângulo de 20 a 25 graus, então você vai pegar aqui o seu cilindro, né, lá o cabeçote, e vai direcionar ele com um ângulo positivo em torno de 20 a 25 graus. Se é na região anterior, incisivo, central, lateral, ele vai ficar aqui a 45, 50 graus. Então, é uma referência que a gente tem para posicionar o paciente na hora de realizar a técnica da bissetriz. Então, quem quiser depois dá um print aí nessa imagem para ter a referência da angulação. Com relação à qualidade da imagem, né? Como é que eu avalio se a minha imagem realmente tem qualidade? E isso é importante porque é uma avaliação que vocês precisam fazer, vocês têm que realmente notar os critérios, né? Se vocês cumpriram, até para depois armazenar adequadamente essas radiografias e elas ficarem ali de registro do tratamento que foi feito. Porque, por exemplo, na hora que vocês vão ser avaliados, a gente inclusive avalia as radiografias e a qualidade delas. Então, se tem alguma falha ali, sugiro que façam a repetição para que a gente tenha um registro, né, adequado do tratamento que foi realizado ali na clínica. Então, em relação à qualidade, tem que ter uma radiografia, né, no caso aqui a periapical, que ela registre toda a área de interesse. Então, professora, mas eu tô vendo aqui, a lima não chegou ainda no comprimento de trabalho. Mas, gente, se você não tá vendo o ápice, né, você não é uma radiografia que tá bem executada. Porque a gente sabe que na radiografia periapical a gente precisa visualizar todo o comprimento dessa raiz e 2 milímetros ali, ó, de osso periapical. Então, você tem que ver o ápice radicular e ter uma margem ainda um pouquinho mais para cima, porque não adianta só ver o ápice, mas você tem que visualizar a região periapical, né? Como o nome da técnica já diz. Então, você precisa visualizar ali o periápice, como é que tá a região adjacente a essa área ali apical.
Observar também se a lesão apical é evidente, né, associada àquele dente, então isso também a gente tem que estar registrado na imagem. Os filmes devem ter a quantidade mínima de distorção, então lembrar que na bissetriz a gente tem uma chance maior de alongar, de encurtar a imagem, então a gente tem que ter mais cuidado em relação a isso, por isso que eu sugiro que vocês saibam a angulação e sigam ela, né? No início, quando a gente não tem do domínio das técnicas, é melhor a gente ter ali até uma colinha para poder pescar esses ângulos. E os filmes, eles devem ter ótima resolução, né? Uma ótima qualidade em relação à densidade e ao contraste. Então, tem que ter o nível de escala de cinza adequado, tem que ter o cuidado ali com relação ao escurecimento dessa imagem, para que a gente consiga interpretar ela da melhor forma. Aqui, por exemplo, eu coloquei, né, duas radiografias, uma periapical de região anterior, uma de molares, onde a gente consegue observar, né, que eu vejo toda a região apical, tem uma margem acima, né, dessa região apical, aqui a mesma coisa, olha o ápice dos incisivos centrais e a região acima. Tem o borda além das coroas, eu vejo, né, toda a região anatômica de interesse da radiografia periapical. Eu tenho um bom contraste, eu tenho uma boa resolução, então são imagens que a gente pode considerar de qualidade para a nossa interpretação radiográfica. E agora eu queria falar um pouquinho sobre erros. Os erros radiográficos são mais comuns, né, do que muitos imaginam. Apesar da gente ter ali, né, toda uma sequência técnica, a gente saber como fazê-la, cada radiografia periapical, a gente já estudou isso, né, isso é assunto de radiologia, mas às vezes acontecem alguns probleminhas, né, e quais são esses erros e por que eles acontecem? O primeiro que eu trouxe aqui para falar foi sobre a imagem com subexposição. Na imagem com subexposição, é aquela imagem que a gente vai perceber que tem uma área muito clara. Aqui, ó, a gente consegue perceber que ela está puxada para o branco. Então, a gente fala aí que houve uma exposição insuficiente. Ou você deixou pouco tempo, né, no momento da exposição. Então, você colocou ali no seu painel de controle um tempo inferior ao tempo necessário. Ou o tempo de processamento químico foi insuficiente. Podem ser aí as duas justificativas, né? Um caso aí ou outro. Ou subexposição à radiação X, ou ali um tempo inadequado de processamento, né? Um tempo inferior, você tem ali uma imagem mais puxada para o claro, né? Para as cores claras, e aí você perde um pouco do contraste da sua radiografia. Por outro lado, você também tem imagens com superexposição. Nessa situação, você tem aquelas imagens que elas ficam muito escuras, então pode ser decorrente de uma exposição excessiva à radiação, então você colocou tempo demais no painel de controle, no ajuste de tempo, ou você fez o processamento químico com tempo além do necessário. Então, olha essa imagem, né? A gente praticamente não vê nada aqui de contorno de dente, a gente não vê o osso, a gente tá vendo aqui as áreas bem radiopacas metálicas, mas eu perdi muito detalhe dessa radiografia porque ela ficou muito escura, então ela foi super exposta ou teve um processamento ali químico além do tempo necessário. E lembrar que o tempo de processamento ele vem na orientação do fabricante, né? Cada fabricante ele deve ter essa orientação e ela também está relacionada à temperatura do ambiente. Então, a temperatura ela vai influenciar no tempo que a gente vai utilizar para o processamento. Quanto maior for essa temperatura ambiente, né, menor o tempo de processamento. Eu coloquei essa tabelinha aí que ela é bem interessante, depois vocês podem olhá-la com mais detalhes e atenção. Um outro problema que acontece é a imagem desfocada. Então, é aquela imagem que você não vê bem, né, o contorno e o detalhe das estruturas. E ela pode ser decorrente da movimentação do paciente, tá? Do filme, né, em cavidade bucal, movimento ali durante a exposição, ou do próprio tubo de raio-x. Então, algum tipo de movimentação ocorreu e gerou essa imagem. A quarta situação de erro, temos aí uma imagem parcial. Essa daí acontece bastante, né? E ela vai estar relacionada à falha ao mergulhar, né, o filme na solução do processamento químico. Então, quando você vai colocar ali no revelador, você pode ter esse tipo de problema.
Quando você também gera um contato de um filme com o outro, também pode acontecer. E também a falta de alinhamento da radiação, né, em direção ao filme. Então, quando a gente está ali posicionando o paciente, a gente tem que ter cuidado em ter o cilindro direcionado sobre o filme. Se o meu cilindro que sai radiação X fica aqui em cima e meu filme aqui embaixo, ó, eu não vou ter radiação incidindo sobre todo o filme. E aí eu gero uma imagem radiográfica parcial. Esse daí é uma das grandes, né, situações que faz com que aconteça esse tipo de erro, que inclusive a gente chama de meia-lua, né? Tem também a imagem distorcida, que é aquela decorrente de erros na angulação, né? Então, quando você faz um posicionamento de angulação inadequado, você acaba alongando a imagem ou encurtando, e também acontece devido à curvatura do filme. Então, se o filme está inserido em cavidade bucal e há uma curvatura excessiva desse filme, vai adquirir esse aspecto aqui, olha. Você tem uma imagem distorcida na região aqui mais apical do dente, por conta dessa curvatura do filme no interior da cavidade bucal do seu paciente. Outra situação é essa imagem embaçada, tá? Uma imagem que você também não consegue visualizar tão bem os contornos, né, das estruturas, e ela vai ocorrer pela exposição do filme à luz durante o armazenamento, então decorrente de armazenamento inadequado, ou uso de filme que foi exposto a calor. Então, o filme que sofreu ali incidência de altas temperaturas, pode acontecer também essa situação. E também tem relação ali, olha, com o uso inadequado de revelador contaminado ou luz de segurança com defeito. A luz de segurança é quando a gente usa labirinto, tá? Para fazer processamento químico ali. E aí a gente tem algum tipo de problema com a luz de segurança da sala, né? Do ambiente. A imagem manchada também é bem comum, talvez vocês não percebam, porque o manchamento ele pode demorar alguns dias, né, para ficar evidente, para ficar bem amarelado, assim, olha, tem uma mancha aqui em cima também. Mas isso ocorre por conta de soluções sujas ou contaminadas, né, que você usa ali, lavagem incompleta do filme, e aí percebam quão importante é que a gente faça uma boa lavagem final, ou quando a gente deixa, né, respingar nas bancadas as soluções ali do fixador, do revelador, e a gente acaba apoiando o nosso filme na bancada, e isso gera uma contaminação desse filme, que gera esse manchamento na sua imagem radiográfica. Podemos ter também imagens arranhadas, várias já apareceram lá na clínica. E aí você tem que ter cuidado com isso, porque o filme, muitas vezes, ele pode ser arranhado pela própria colgadura que você está segurando ele, ou pelas suas próprias mãos, quando você manipula esse filme da forma incorreta. Lembrar que filme a gente manipula pelas bordas, né? Pelas bordas, pelos cantinhos ali. E também, se for o sistema digital, você pode ter um sensor danificado. Então, geralmente, quando você tem um sensor que está com algum tipo de dano, ó, olha essas linhas aqui paralelas, você gera essa imagem arranhada. E aí o sensor digital precisa ser trocado. Mas cuidado, gente, porque na clínica eu canso de observar imagem que vocês chegam para mostrar a radiografia tá boa, né, bem posicionada, está tudo ali que a gente precisava visualizar, mas a imagem está arranhada. Então encostou em algum objeto durante, né, o momento que vocês estavam ali deixando o filme na bancada e acabou arranhando a radiografia. Cuidado. Outro probleminha que acontece e muita gente acaba não reconhecendo, né? Fala, não, eu não fiz isso. É a imagem com a folha de chumbo. Olha para essa radiografia aqui, olha a impressão dessas bolinhas. Isso aqui, ó, é a lâmina de chumbo. Tá impressa na sua radiografia. Então, isso acontece quando você coloca o filme com a face ativa na posição incorreta. Se é a face lisa, né, que tem que ficar voltada para o raio-x, você colocou o contrário. E quem é que está aqui na frente agora? A lâmina de chumbo. Então, quando você faz a exposição à radiação, olha, fica a lâmina toda impressa sobre a região dos dentes. E não é isso que a gente quer, né? Nesse caso aí, precisaria repetir. E o último erro para falar aqui agora é a radiografia. Você posiciona o paciente, faz tudo bonitinho, faz o processamento químico e quando você olha, tá isso aqui lá. Não tem imagem radiográfica nenhuma e você fica, meu Deus, o que aconteceu? Um problema que pode gerar esse tipo de imagem, gente, olha só,
é a ausência da corrente. Então, a gente precisa da corrente, né, da energia, passando ali para alimentar o tubo de raio-x, para que haja aceleração de elétrons e por aí vai. E nesse momento, a gente pode ter esse problema no aparelho de raio-x, ou também, né, a segunda hipótese, para que não haja ali a imagem, é quando a gente coloca o filme no fixador antes de passar pelo revelador. Então, se a gente inverte a ordem, colocando no fixador antes do revelador, vai acontecer uma radiografia sem nenhum tipo de imagem. Então, são duas situações, ou algum problema no equipamento, ou a inversão do processamento químico. Fixador antes do revelador. E aí, né, falando de erros, para fechar, a gente tem que lembrar também desse princípio, que é o princípio que rege a radiologia, que rege a exposição radiográfica, que é conhecido mundialmente, que é o ALARA, que ele fala sobre a gente expor o paciente, né, o menos, né, que a gente puder e o mais razoável, né, para aquele paciente. Então, dentro do princípio, a gente sabe que a gente deve fazer ali a radiografia que é justificada, né, a gente sabe que há uma necessidade, mas tentar ali expor o paciente a menor quantidade de radiação. Então, se eu posso, né, executar os passos da forma correta, com atenção e realizar só uma radiografia, é muito melhor do que eu ter que fazer 2, 3, 4 naquele mesmo paciente, para obter uma imagem de uma única etapa. Então, fiquem atentos a essas questões. E agora vamos lá, né? Você está na clínica de endo, começou lá, tem algum paciente para vocês atenderem. E agora, né? Como é que vocês vão lidar na prática da clínica de endodontia, pensando aí no aspecto das imagens radiográficas, né? Lembrando que a radiografia, ela faz parte de um dos exames complementares para o diagnóstico. Então, quando você recebe aquele seu primeiro paciente na clínica de endo, você vai ouvir a história dele, vai avaliar clinicamente e vai chegar na etapa do exame radiográfico, que é um exame complementar para que posteriormente você feche ali o seu diagnóstico para aquele caso. E nessa primeira etapa de diagnóstico e planejamento do tratamento, você vai fazer aquela avaliação inicial, né? Aí o paciente chega, está queixando de dor naquela unidade e tal, não conseguiu dormir na noite anterior, aí você vai radiografar o dente. E aí você vai observar, poxa, tem uma lesão de cárie extensa naquele molar. Ah, tem uma restauração, não tô vendo nada, mas depois, ó, faz a radiografia, olha para a lesão de cárie que tem aqui, olha para essa lesão de cárie que tem aqui. Então, a radiografia, ela vai permitir que você avalie a presença das lesões de cáries, das restaurações, né, restaurações às vezes muito profundas, durante esse momento do diagnóstico. Observar também nessa fase a relação da cavidade pulpar com a extensão da cárie. Então, tem cárie, mas ela é extensa a ponto de estar chegando na região de cavidade pulpar, da câmara pulpar. Como é que ela está se comportando? Isso você observa também na radiografia. Observar também número de raízes, de canais, como é que está posicionado, né, esse dente ali, as suas raízes, e você já vai tendo uma noção de como você vai conduzir o tratamento. Então, olha só aqui, né, você vê aqui casos de tratamentos já realizados, e aí você observa a presença, né, das raízes, você consegue visualizar a quantidade das raízes do dente. Observar também o aspecto da morfologia dessa raiz, como é que ela está se apresentando, ela está ali com algum tipo de dilaceração. Então aqui a gente tem, olha para a dilaceração dessa unidade. Então aqui você já imagina que a história vai ser bem diferente, né? Você já começa a planejar como você vai executar, o tipo de lima, né? Como é que você vai executar tratamentos para casos com dilacerações acentuadas como essas aqui. Observar também na radiografia a presença de nódulo pulpar ou algum tipo de calcificação naquele canal. Então, olha essas imagens, né? Eu tenho premolares, a câmara pulpar aqui, olha, que é radiolúcida, de repente aparece uma área mineralizada, né? Radiopaca, aqui e aqui. Isso já chama a sua atenção e aí você já vê, poxa, tem um nódulo ali. Vou precisar, né, no acesso ali, quando eu for iniciar o tratamento, eu vou ter que remover esse nódulo e aí você já planeja tudo isso com base na imagem adquirida.
Observar também a presença de pinos e núcleos metálicos, se naquele dente, né, você já tem, e aí você pensar também, por exemplo, possibilidade de casos de retratamento, né, você tem que avaliar a presença dessas estruturas aí do pessoal da prótese. Observar se existem alterações patológicas, e aí é o momento que você faz a avaliação ali da região periapical, se existe lesão associada àquela unidade, se existe reabsorção também daquela unidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pré-molar, olha, com a reabsorção externa já bem acentuada. Aqui também, e aqui, olha, caso de lesão periapical nessa unidade. E aqui a gente também observa uma certa rarefação óssea nessa região apical. Observar fraturas, né? Se existem fraturas radiculares, então aqui a gente tem, né, uma fratura vertical bem evidente, aqui a gente tem outra, né, outra fratura. Lembrar também que as fraturas, né, quando elas são mais evidentes, a gente consegue visualizá-las na radiografia periapical, mas podem existir situações que só exames de tomografia que vão auxiliar nesse diagnóstico de fratura. Perfuração radicular também é outra característica que a gente pode avaliar nessa fase. Então, se existiu ali algum tipo de perfuração, você vai observar através da imagem radiográfica. Alterações também, anomalias como o dens em dente. Olha só esse incisivo lateral aqui, olha. Ele tem uma invaginação, então isso aqui é uma alteração de desenvolvimento lá decorrente, né, do processo de desenvolvimento dos tecidos dentários. Olha nesse outro dentinho também. E a gente consegue notar que é algo diferente aqui. E aí são dois dentes característicos como o dens em dente. Aqui eu trouxe para vocês só a imagem da classificação que mais se utiliza, né, para falar do dens em dente, que é a classificação de Ehlers. E aqui ele divide em estágio 1, 2 e 3, tá? Então aqui você só tem o acometimento da região de coroa, você ainda não passou da junção amelocementária. Aqui você já passou dessa junção, mas você então dividiu a região de polpa em duas estruturas, mas você não chega à região, né, mais apical ali do dente. Já no estágio 3 você tem a saída através de um forame lateral aqui ou um outro forame ali apical, um forame acessório. Seriam os casos mais complexos. Observar a qualidade de obturação do canal radicular, né? Então, se aquele dente, né, que às vezes o paciente chega e já fez o tratamento, você vai avaliar se está bem feito, se não está, se tem algum problema ali, que você consiga observar através da imagem radiográfica. Durante, então, a realização do tratamento, eu coloquei aqui as imagens que a gente adquire nas etapas. Então, primeiro, quando a gente vai começar, já sei que vai fazer a endo, é um caso para a clínica de endodontia, a gente tem que realizar a radiografia de diagnóstico. Então, aquela radiografia onde a gente vai fazer o reconhecimento anatômico daquele dente, a gente vai observar o comprimento do dente, a gente vai observar a disposição daquela raiz, observar a região de canal e câmara pulpar e tudo mais. No segundo momento, né, então quando você já iniciou o tratamento, já fez o acesso, você vai depois fazer a radiografia de odontometria. Posteriormente, você faz aquela radiografia relacionada à instrumentação, né, do canal. Em seguida, você tem a radiografia da medicação intracanal. Então, aqui o canal está preenchido pela medicação intracanal. E eu quero chamar a atenção para vocês nesse momento em relação à imagem radiográfica, que a gente utiliza o hidróxido de cálcio, né, como medicação intracanal, e ele tem uma radiopacidade similar ao tecido da dentina. Então, quando você preenche, olha, você pode falar, eita, meu Deus, eu não tô vendo nada. Justamente, você não tá vendo mais a luz aqui, né, da região do canal, e agora você tá vendo uma área radiopaca semelhante à dentina, porque o hidróxido de cálcio tem radiopacidade semelhante ao tecido dentinário. Então, olha a primeira imagem aqui na esquerda e compara ela com a da direita. Essa imagem ela está evidenciando a presença de medicação intracanal. Passada a sessão de medicação, né, quando a gente vai para o momento da obturação, a gente tem a radiografia de seleção de cone principal. Então, quando você chega no seu cone ideal, você tem aquela imagem. E, por fim, você tem ali a radiografia da obturação, né, quando você finaliza ali o processo de obturação daquela unidade.
Observar também a importância das imagens radiográficas para a preservação, para o acompanhamento daquele caso clínico. Você deve, durante esse acompanhamento, empregar o mesmo aparelho radiográfico sempre que possível. Então, se eu usei aquele equipamento da minha clínica, é legal que a gente use o mesmo. Padronizar o tempo de exposição em tipo de filme, então sempre usar o mesmo tipo de filme, da mesma marca, o fabricante, e sempre utilizar o mesmo tempo de exposição para aquela região anatômica. Padronizar ângulos verticais e horizontais, principalmente se for usar a técnica da bissetriz. E padronização de tempo de processamento químico, porque é o processamento que vai, digamos ali, definir a durabilidade dessa imagem. Então, você tem que fazer um processamento adequado para que você tenha ali uma boa imagem. Aqui, por exemplo, tem um caso desse mostrando o acompanhamento radiográfico. Você tem uma lesão apical aqui, e aí foi feito o tratamento da unidade e esse dente foi sendo acompanhado para observar se a lesão apresentou regressão. E a gente consegue notar que sim, mas a gente só consegue observar isso através do acompanhamento com as imagens anteriores. Se eu só tivesse essa imagem final aqui, eu não ia saber o que tinha acontecido antes. Será que tinha uma lesão maior que essa? Será que essa lesão já estava aí desde sempre e nunca melhorou? Então, assim, a gente precisa dos registros, por isso que eu chamo sempre a atenção para o cuidado com a radiografia de vocês, cuidado com o armazenamento dessas imagens. Então, guardem as imagens em cartelas plásticas, por favor, Vocês não têm um número tão grande de paciente assim, para que não possa fornecer a cartela plástica ali para aquele paciente na endodontia. Então, façam um bom armazenamento, porque às vezes, olha, vocês vão pegar o paciente aqui na imagem da letra B, essa imagem 2. E aí vocês tratam esse endo. Só que depois esse paciente vai voltar para a gente na clínica daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E aí a gente precisa dessa imagem que você fez para acompanhar esse paciente. Que talvez você não esteja mais lá na clínica para acompanhar, mas nós professores, os outros colegas estarão. E a gente precisa de boas imagens, imagens bem feitas, bem processadas, bem armazenadas, para que a gente possa fazer um acompanhamento adequado do paciente. E agora vamos pensar numa situação que pode acontecer com vocês. Que vocês vão estar lá na clínica, chega um paciente que vai precisar de fazer uma endo no dente 24, Então ali um pré-molar. Mas só que você não está vendo a raiz palatina naquela radiografia, aí faz o quê? Como é que você vai tratar uma raiz que você não está vendo naquela sua radiografia? Temos uma solução aqui para vocês, que é a famosa técnica de Clark. Quem não conhece vai conhecer agora e precisa saber como executá-la, tá? Não dá para trabalhar na clínica de endo sem saber a técnica de Clark ali, que vocês podem fazê-la facilmente no dia a dia no consultório. A técnica de Clark, gente, ela é conhecida também como a técnica da dissociação horizontal de imagens. Ela vai ser possível, de ser utilizada em primeiros molares superiores, os molares superiores de modo geral, incisivos inferiores, pré-molares inferiores, canais mesiais de molares inferiores e em caso de dúvida. Então, tá com dúvida ali no dente, alguma canal ali que você não tá conseguindo ver e tal, tenta fazer a técnica de Clark, que ela pode te ajudar. Como é que é feita a técnica de Clark, Teoricamente, ela vai ser resumida na realização de 2 radiografias periapicais. Então, se você faria uma só daquele dente para o diagnóstico, você vai fazer 2, tá? Então, essa é a técnica de Clark, com diferentes angulações. Então, não são 2 radiografias iguais. Você vai ter uma variação de uma para outra em relação à angulação horizontal. Sendo que a primeira, ela vai ser no sentido ortorradial. A ortorradial é a que vocês já conhecem, é a que vocês já fazem desde a disciplina de radiologia. E a outra, a segunda imagem, vai ser feita com deslocamento horizontal do cabeçote de raio-x. Você vai ou direcionar esse cabeçote para mesial, e aí a gente fala de uma tomada mesiorradial, ou você vai direcionar esse cabeçote para a distal daquele dente com a incidência distorradial. Vou mostrar isso em imagens para ficar mais fácil, tá? Mas a ideia da técnica de Clark é justamente essa. Olha, você tem uma unidade dentária, que você tem essas 2 raízes, mas elas estão sobrepostas. Então, a raiz vestibular está sobrepondo a palatina. Isso aqui você observa na tomada ortorradial, aquela imagem que você já obtém ali, sei lá, com posicionador radiográfico na rotina.
mas você quer ver a raiz palatina, então você precisa ali tentar fazer uma movimentação do cabeçote ou para mesial, ou você vai se movimentar para distal. E aí você vai ter a segunda imagem. Aqui, esse exemplo, vejam só. Quando vocês fazem a incidência ortorradial, você sobrepõe a raiz vestibular na raiz palatina. E aí fica assim, ó, uma sobre a outra, os dois pontinhos brancos, um em cima do outro. Quando você mesializa ó, o cabeçote, você jogou para mesial, você observa que agora, olha, cada um pontinho está no lugar. Quem acompanha o movimento do cabeçote, meu cabeçote foi para mesial. Quem foi para mesial também foi a raiz palatina. Então, sempre a raiz palatina vai acompanhar o movimento ali do cabeçote de raio-x. E nesse último exemplo, eu tenho a tomada distorradial. O que foi feito? O cabeçote foi direcionado para a distal, foi feita a tomada e aí eu tenho a imagem aqui. E aí, olha só, a palatina está aqui. Quem acompanhou o aparelho foi a raiz palatina. Então, sempre quem acompanha o movimento do cabeçote de raio-x é a raiz palatina, né? A raiz ali da lingual. Mais um outro exemplo, para ninguém dizer que não entendeu, olha só, a ortorradial, né? Você faz aquela incidência que a gente já utiliza no dia a dia e você acaba sobrepondo. Quando eu mesializo o meu feixe de raio-x, olha, eu já tirei de sobreposição. Se o meu pontinho aqui, o radiopaco, estava sobre a raiz, quando a gente mesializou, veja só, ele já se movimentou, tá? Então, ele movimentou e acompanhou a inclinação do cabeçote, né? Do raio-x. Então, significa que ele está por lingual. Mais um outro exemplo. Aqui, ó, a tomada ortorradial, aqui a gente já conhece, a que a gente faz no dia a dia dos nossos pacientes. Então, você faz aquela tomada, só que ela vai gerar ali, olha, uma sobreposição, né? Vai estar uma raiz sobreposta à outra. O que que a gente faz? Vamos distalizar, vamos pegar o cabeçote, ó, jogar para distal. Então, eu joguei lá, olha, mais para a região de molares, né? Eu inclinei ele mais para trás. E aí, quando a gente faz essa incidência, olha só, a gente consegue visualizar, digamos que a gente vai ver meio de ladinho. Então, a gente consegue ver as raízes dissociadas. Mesma coisa se a gente mesializa. Nesse caso, ó, jogou mais para a região anterior. Eu me inclinei, digamos assim, né? E aí, aqui eu consigo ter esse tipo de imagem aqui, né? A gente vai dissociar as raízes mais uma vez. E a radiografia tá aqui, olha, eu tenho uma incidência ortorradial, parece aqui, né, que tá uma coisa sobre a outra, eu não sei muita informação. Agora, quando eu mesializei, ó, joguei um pouquinho mais para anterior, olha que bonitinha, eu vejo as duas perfeitamente nessa imagem. E aqui estão algumas memes, imagens da internet que vocês encontram por aí, que elas elucidam bem a técnica de Clark, né? Quando você olha aqui, olha, nessa primeira imagem, você acha que esse cabelo é desse jogador. Só que aí quando você faz um movimentinho, ó, para olhar meio que de lado, você percebe que são dois jogadores diferentes e é o de trás que tem o cabelo grande. Na técnica de Clark aqui desse outro exemplo, veja só, tem um senhor aqui e parece que ele tem esse cabelo grande. Mas aí depois, olha só, é uma mulher que estava bem atrás dele e deu essa impressão. Então, a técnica de Clark vai se basear nisso. Ao invés de você estar olhando só aqui na frente, né, e tá vendo uma coisa sobre a outra, você vai se inclinar um pouquinho ou para mesial ou para distal e você vai ter uma nova visualização que vai permitir que você consiga visualizar a raiz ali palatina ou outro objeto, tá? Pode ser, por exemplo, um dente incluso e aí fica para outras especialidades, né? Na endo aqui a gente vai se preocupar mesmo com esse tipo de visualização. E agora, gente, eu queria falar de um outro tema que é com relação a lesões, né? Lesões periapicais. Vocês podem estar na clínica e o professor de repente falar assim, ó, tem uma lesão periapical sugestiva de um cisto periapical no dente 13 do paciente. E aí? O que é isso, né? O que eu entendo disso? Será que eu sei realmente o que é essa lesão? Será que eu saberia também descrever as características dessa lesão para conversar com o professor, para explicar a minha hipótese de diagnóstico para aquela lesão? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, né, a gente sabe que a lesão periapical ela não surge do nada.
Para que você tenha uma lesão periapical, você precisa que haja ali um processo, né, que se iniciou com a lesão de cárie, que evoluiu, atingiu a polpa, e aí, como a resposta, né, inflamatória, você vai ter o desenvolvimento ali de uma lesão no ápice do dente. E aqui eu coloquei um pouco dessa ideia, né, que a gente começa da lesão de cárie, em esmalte, avançando para a dentina, tem uma inflamação da polpa que gera uma necrose, disseminação de bactéria pelo ápice do dente, inflamação periapical, e aí você tem o surgimento dessas lesões periapicais. E vocês podem se deparar na clínica com pacientes que tenham lesões. E é importante que vocês saibam olhar para a imagem, né, radiográfica, e pensando aqui na imagem radiográfica, e classificar, poxa, essa lesão aqui, por essas características, esse aspecto, tem uma imagem sugestiva de um abscesso. Não, essa outra daqui, por isso e por isso, eu acredito que seja um cisto radicular. E aí vai, né? Você vai entendendo aí esse processo. Vou tentar falar um pouquinho rápido aqui sobre cada um deles, tá bom? Começando pela periodontite apical aguda, que ela é simplesmente uma inflamação na região do ligamento periodontal, de origem séptica ou asséptica, tá? Quando a gente fala em origem séptica é porque a gente está falando aí de algum infiltrado ali de bactéria, né? Algum problema ali relacionado a micro-organismos. E quando a gente fala de inflamação do ligamento asséptica, a gente pensa aí na movimentação ortodôntica que pode gerar esse espessamento do ligamento periodontal. E vai existir ali certamente um edema que preenche o espaço do ligamento, aumentando essa região. Radiograficamente, o que vocês vão observar? Vocês vão observar um discreto aumento do espaço do ligamento periodontal. Vamos ver aqui nas imagens, vejam só. Quando eu olho aqui, ó, para essa imagem, eu olho para esse pré-molar, já me chama atenção. Eu vejo a lâmina dura, olha, mas a linha radiolúcida do ligamento, ela tá um pouco mais espessa nessa região, ela tá aumentada, tá? Aqui também, olha, quando eu vou olhar para aqui para esse dente, para esse canino, eu também vejo um aumento do espaço do ligamento periodontal. Então, isso daí já me chama um pouco a atenção e óbvio que eu tenho que associar sempre com a história clínica do meu paciente. Agora a gente fala sobre abscesso periapical, né? O abscesso periapical, ele vai acontecer naquele dente que já teve aquele comprometimento pulpar, né? Então, ele já teve ali um processo infeccioso que gerou ali um acúmulo de células inflamatórias na região apical. Radiograficamente, vocês vão notar na imagem um aumento do espaço do ligamento periodontal, que a gente já viu no outro caso. Mas olha o ponto que vai diferenciar aqui o abscesso e vai caracterizar ele. Você vai ter rompimento da lâmina dura, então não tem mais contorno de lâmina dura, você não vai visualizar ela. E você vai ter uma rarefação óssea periapical difusa. Você vai ter um aspecto difuso ali, radiolúcido, na região de ápice. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Então, olha aqui primeiro essa imagem da esquerda. Eu venho aqui, tem uma lâmina dura, espaço do ligamento periodontal. De repente, chega aqui no ápice, cadê a lâmina dura? Não tem. Cadê aqui o contorno, né? Não vejo nada radiopaco. O que eu vejo? Uma área difusa, né? Eu não consigo delimitar tão bem, radiolúcida. Olha para a imagem de cá. Não tem lâmina dura nesses dentes. E eu tenho o quê? Uma área difusa, radiolúcida, característica aí de um abscesso periapical. Mais outras aqui, vejam só. Não temos o contorno de lâmina dura, né? E a gente tem essa área radiolúcida difusa. Nessa outra imagem, a mesma coisa acontecendo. Queria comentar também que em relação ao abscesso periapical, vocês podem encontrar aí na literatura falando sobre abscesso fênix, né? Quando vocês estudam aí a endodontia. O abscesso fênix é aquele abscesso assintomático pré-existente, então é um abscesso que já existia. E aí, de repente, você começa a ter uma sintomatologia dolorosa por conta daquela presença do abscesso. Então, é como se fosse uma fênix mesmo, da ideia do renascer das cinzas. Então, você tinha aquela lesão ali que já não tinha mais sintomatologia e, de repente, você começa a sentir dor. Então, é essa característica que a gente teria dele, porém, na radiografia não faz distinção, tá? A imagem radiográfica vai ser a mesma, então para a radiologia a gente não vai trabalhar nenhum aspecto diferente entre um e o outro.
Observar também que o abscesso periapical ele pode evoluir, tá, para situações de celulite, que é quando o material purulento ele adentra os tecidos moles, e uma osteomielite. A osteomielite é uma situação bem séria e a gente consegue ver aspectos radiográficos também da osteomielite, que é quando esse material purulento ele avança para o espaço medular das estruturas ósseas. Então a gente tem que ficar aí muito atento, né? Por isso que a gente, quanto antes a gente conseguir intervir e resolver aquela situação do paciente, melhor é para evitar qualquer tipo de complicação como essas aqui. Outra lesão que a gente pode destacar aqui é o granuloma. E o que é o granuloma, né? O granuloma ele é considerado um tecido de granulação localizado na região apical de um dente que já sofreu necrose pulpar. Então, é aquele dente que já passou pelo processo de inflamação e já vivenciou a necrose, tá? E ele tem ali uma intensidade relativamente baixa e de longa duração. Então, é aquele granuloma, é uma lesão que já tem ali um certo tempo acontecendo. Radiograficamente, é uma lesão também radiolúcida, tá? Unilocular. Ela tem um formato oval ou esférico e ela vai ter uma rarefação óssea periapical circunscrita. E aqui eu queria chamar a atenção para esses pontos relacionados à caracterização da lesão, que eu acho que não é tão familiar para todos vocês, né? Acho que a gente não trabalha muito isso nas disciplinas, ao menos, né, quando eu trabalho na radiologia, a gente não se aprofunda muito nisso. E eu queria aproveitar agora também para caracterizar um pouco sobre essa questão de ser unilocular, ser circunscrita. E aí eu trouxe aqui algumas imagens. Vejam só, quando a gente fala que uma lesão ela é unilocular, é porque ela é formada, olha só, por uma única lojinha, digamos assim. Você tem uma estrutura isolada. Quando a gente fala que ela é multilocular, você tem vários espaços internos em uma única lesão. Então, você tem várias lojinhas, digamos assim, ó. Um aqui, outra aqui, mas tudo isso é uma única lesão. Por isso, ela é multilocular. Internamente, a gente pode falar que essa lesão ela é radiopaca, radiolúcida ou mista, né, se ela tem os dois aspectos. Ela pode ser circunscrita corticalizada, olha só, então a gente fala aqui do halo radiopaco. E ela pode ser circunscrita, ela é bem delimitada, porém ela não é corticalizada, eu não tenho osso nas adjacências. E agora a gente volta para ver o granuloma. Então o granuloma, como é que ele é? Ele é uma lesão unilocular, não é isso? Radiolúcida, não é isso? Ela é radiolúcida, e ela é circunscrita. Eu consigo passar o mouse aqui e delimitar a minha lesão, tá? Eu consigo ver onde que ela está acontecendo. Agora, ela tem cortical em volta? Ela tem um halo radiopaco em volta? Não, eu não vejo um halo ao redor dessa lesão radiolúcida. Então, resumindo, o granuloma, ele é uma lesão aqui radiolúcida, né, unilocular, não corticalizada, né, bordas bem definidas, não corticalizada. O granuloma, ele tem como característica, né, essa aderência à raiz do dente. Ele pode ser decorrente de um abscesso, então você imagina ali um abscesso evoluindo para um granuloma, tá? E esse granuloma, a gente vai ver depois, ele pode ali estabilizar e se tornar um cisto periapical. Tem tamanhos variados, tá, gente? Então, tamanho aí para lesão, ela não diz muita coisa, né? Ela pode ter uma variação grande de um paciente para o outro. E como eu comentei, né, o granuloma ele pode evoluir para um cisto periapical. E o que é esse cisto periapical? Ele é uma lesão, né, considerada uma cavidade patológica revestida por epitélio no seu interior, associada ao ápice de um dente que já sofreu necrose, né, prévia e já está desvitalizado, obviamente. Na radiografia, o aspecto que vocês observam é uma lesão radiolúcida, também unilocular, uma rarefação óssea periapical, agora ela é circunscrita, então você tem uma cortical em volta dessa lesão. Então, isso vai dar um aspecto radiopaco ao redor da imagem da lesão. Vejam, olha esse dente, olha aqui, eu tenho uma lesão unilocular, radiolúcida, bem delimitada com halo radiopaco. Mesma coisa aqui, lesão unilocular, radiolúcida, bem delimitada com halo radiopaco, associada ao ápice de um dente já desvitalizado. Então, essa daí é a característica radiográfica para um cisto periapical. Então, se
né? Quando voltar para a clínica, vocês pegarem lá um paciente, chegou lá na clínica com uma situação dessa aqui, uma imagem dessa, vocês vão chegar para o professor e falar: olha, professor, fiz aqui a radiografia e identifiquei, né, na região apical da unidade X lá que vocês tiverem, uma lesão radiolúcida, unilocular, bem delimitada com halo radiopaco. Nossa, se for me orientando aí, eu vou ficar feliz da vida. Ainda mais, né, eu como professora de radiologia, porque eu acho que a gente precisa saber descrever o que você está visualizando na imagem radiográfica, tá? Isso aí é uma função nossa. Aqui, né, um outro caso de cisto periapical, a gente tem aqui a panorâmica e a periapical, a imagem, olha. Então, imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada aqui com halo radiopaco. Aqui um outro cisto, ó, em maxila, né, olha a dimensão dele grande, né? Mas também com as mesmas características acontecendo aí já com tamanho maior. O cisto periapical, gente, ele é assintomático, tá? Para o paciente. Raramente ele vai induzir reabsorção de raiz e pode haver o desaparecimento da linha ali radiopaca ao redor dele. E aqui vem um ponto crítico, né? Porque a linha radiopaca é o que diferenciava ele radiograficamente, tá? Para ser um cisto periapical. Só que pode existir situações em alguns pacientes em que você não vai observar esse halo radiopaco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que na radiografia você não tem como afirmar, tá? Não tem como afirmar que realmente é um cisto periapical, né? Você pode ter ali uma dúvida entre a fase do granuloma e o cisto, justamente por essa condição. Eu gosto bastante dessa imagem, ela é do livro do Freitas, olha, que ela vai trazer aí os aspectos das 3 lesões principais. Aqui na letra A seria o abscesso, então você tem uma lesão unilocular, radiolúcida, mais difusa. Na letra B você tem o aspecto do granuloma, tá? Então aqui você também a lesão radiolúcida, né, unilocular, com bordas bem definidas. E aqui na letra C você tem a mesma lesão radiolúcida, unilocular, com bordas bem definidas, só que com halo radiopaco, né? Borda corticalizada. Só que lembrando que eu posso ter cisto periapical sem borda corticalizada e aí ele ficaria semelhante, né, ao aspecto radiográfico de um granuloma. E ficou faltando falar aqui ainda do cisto residual. O cisto residual, gente, é um cisto extremamente similar ao que era o cisto periapical, tá? Ele pode ter um tamanho variado e ele vai estar numa região que não tem mais nenhuma unidade dentária. Por isso, inclusive, o nome dele, cisto residual. Então, ele existe porque em algum momento anterior tinha uma unidade ali dentária que sofreu o processo de necrose, gerou a formação do cisto, só que como você não tem mais o dente na região, ele então recebe o nome de cisto residual. Radiograficamente, ele vai ser uma rarefação óssea periapical, então é uma lesão radiolúcida, circunscrita, bem delimitada, com halo radiopaco. Olha só a imagem. Então, eu tenho aqui, olha, ausência dentária, mas eu tenho uma lesão radiolúcida, bem delimitada, por halo radiopaco, lesão unilocular. Olha aqui, tenho ausência dentária. E aí, eu tenho a lesão aqui, olha, unilocular, radiolúcida, bem delimitada, e ela tem um halo aqui radiopaco nessa região. E aí você imagina, né? Fez a prótese, tratou o paciente, cadê a radiografia para ver isso, né, gente? Resolver isso aqui dessa pessoa. Outro caso aqui, olha, outro cisto residual. Olha o tamanho, né? Já tem uma dimensão grande e aqui você tem a ausência dentária que gera essa lesão aí, cística residual. E outro ponto para fechar essa questão de lesão de periápice, lesões periapicais, é entender que as radiografias elas têm limitações, tá? A gente consegue interpretar os achados, a gente consegue ali contribuir, né, como exame complementar para o diagnóstico, porém, quem vai definir o tipo da lesão, quem realmente pode afirmar para a gente vai ser o estudo do histopatológico, que ele vai avaliar ali as células que compõem, né, aquela lesão e aí sim afirma o tipo de lesão que a gente está trabalhando ali, que a gente tem ali naquele caso. E aqui eu acho que já estou indo para a minha última temática, né, dessa aula,
falar sobre as limitações das imagens bidimensionais. A gente tem que entender que as imagens bidimensionais, né, elas são maravilhosas, elas contribuem para o nosso dia a dia de forma essencial ali para o trabalho do endodontista, porém elas têm suas limitações, como quase tudo na vida, né, gente? Até produtos maravilhosos que a gente tem aí no mercado, a gente sabe que tem limitações. Quando a gente vai fazer um estudo, a gente, né, faz uma pesquisa, a gente tem o maior cuidado do mundo, mas também tem limitações naquela pesquisa, naquele estudo. E as imagens radiográficas não ficam aí, né, para trás, não são diferentes, elas também têm as suas limitações. Porque quando a gente faz uma imagem radiográfica, a gente está colocando em dois planos uma estrutura que é tridimensional. Então eu gosto dessa imagem aí, né, desse videozinho do Barack Obama, porque ele mostra, olha, a gente olha aqui, olha a profundidade dos tecidos. E cadê essa profundidade quando a gente olha a radiografia panorâmica do paciente? Eu não sei, eu só tenho aqui, ó, comprimento, né, largura, altura do paciente, né, na imagem. E a profundidade? Eu não sei, eu não vejo. E a sobreposição que existe? Ela existe na imagem bidimensional e não tenho como mudar isso naquele tipo de imagem. Mas para isso a gente tem a tomografia. E a tomografia ela permite que a gente consiga visualizar essa estrutura tridimensional que a gente trabalha, né? O nosso paciente ele é uma estrutura tridimensional, ele é um ser tridimensional. A gente consegue avaliar essas profundidades de tecido através dos cortes de uma tomografia. E aí lembrar, né, que a tomografia ela é um exame extraoral, que é obtido, obviamente, com um equipamento, né, diferenciado para essa técnica, onde a gente trabalha com a tomografia de feixe cônico, não é isso? Tomografia computadorizada de feixe cônico, também conhecida, né, como tomografia cone beam, né? A tradução do inglês aí fica o feixe cônico, onde você vai trabalhar justamente com essa ideia, né? A radiação ela vai sair no formato de um cone e aí ela vai fazer ali a obtenção da imagem que vai ser detectada, que vai ser ali lida, né, nos detectores do equipamento. Aqui alguns exemplos de equipamentos, né, de tomógrafos de feixe cônico. Óbvio que ainda não é a realidade, né, do cirurgião dentista, das clínicas de odontologia, né, às vezes tem clínicas grandes, mas elas não têm tomógrafos, não é, ali para uso próprio. Como, por exemplo, né, é comum nos Estados Unidos o dentista ter um tomógrafo no seu consultório. Não é a nossa realidade aqui, porém a gente sabe que podemos solicitar esses exames das clínicas, né, de radiologia odontológica, que fazem aí esse investimento, tem esses equipamentos e a gente pode utilizar dessas imagens para trabalhar aí melhor no nosso diagnóstico e garantir ali um tratamento com mais qualidade em situações mais complexas dentro da terapêutica endodôntica. Lembrar que na imagem, né, bidimensional a gente sai dessa ideia do pixel que está nela e agora quando a gente vai para a tomografia a gente vai trabalhar com o tridimensional, que é a unidade chamada ali de voxel, tá? Na tomografia, então, cada pedacinho, né, se a gente fosse tirar cada quadradinho dela, na verdade seriam cubos, né, porque tem profundidade, isso é o fantástico da tomografia, e aí essa unidade que forma toda a sua imagem tomográfica é chamada de voxel. Aqui tem alguns exemplos, né, de áreas que podem ser escaneadas, né, durante o exame, e aí você tem os campos, né, que a gente chama aqui de FOV, que é a área que você vai obter naquela tomada. Então, por exemplo, aqui você vai ter toda essa região em azul, vai ser obtida no exame de tomografia. E nessa última aqui, por exemplo, você vai pegar ali só essa região mais anterior, aqui você vai pegar só mandíbula, só maxila e por aí vai, né? Isso aí vai definir a depender do tipo de exame, né? Da razão do exame, porque você está fazendo e aí você define ali qual é a área que precisa ser avaliada. Lembrar que para a tomografia a gente tem que avaliar os cortes, tá, gente? Estou falando aqui bem brevemente, só para vocês terem uma noção. Então, a gente trabalha na tomografia com os cortes. Aquela imagem linda da reconstrução tridimensional, ela é só ilustrativa, tá bom? Ninguém faz ali nenhum tipo de interpretação para diagnóstico. Então, aqui a gente tem que avaliar os cortes coronal, tá? Que é nesse sentido. O corte axial e o corte sagital. Então, a gente avalia todos os cortes que são obtidos no exame.
E aqui a janelinha, né, montada com os 3 cortes, certo? E aqui você tem a reconstrução em 3D, que como eu falei, é a parte só ilustrativa. E aqui eu queria falar, né, algumas questões da tomografia na endodontia, de forma breve. A tomografia de feixe cônico, tá? É a que a gente utiliza. Não é um método padrão para identificação de lesões periapicais e nem para avaliar a anatomia dentária, tá? Não é considerado um método padrão, até porque a gente sabe aí das questões que envolvem, né, a obtenção de imagem tomográfica, dos custos e por aí vai. As aplicações da tomografia na endodontia a gente pode elencar como a avaliação de lesões periapicais quando os pacientes apresentam sinais clínicos contraditórios ou inespecíficos. Então, você tem uma história clínica que não está batendo com os aspectos que você tem visto clinicamente, nem radiograficamente no seu consultório, e aí a gente pode pensar na solicitação de uma tomografia. Vejam que as associações europeias e americanas, elas inclusive pontuam essas aplicações, elas falam sobre quais são as orientações, segundo, né, essas associações, dos casos que você deve sim, tá? Você deve adotar a tomografia computadorizada ali para o seu diagnóstico. Então, tem situações que são recomendadas o uso da tomografia. Aqui está o arquivo também, depois posso compartilhar, da Associação Americana, que ele fala aí sobre os casos em que se recomenda o uso da tomografia, né, que ela seja aplicada. Outra situação para o uso da tomografia é a avaliação da anatomia radicular nos casos de morfologia complexa. Então, tem algum caso mais difícil? Solicita a tomografia. Precisa avaliar canal acessório, tem dificuldade ali em alguma anomalia no sistema de canais, curvatura de raiz, faz-se a tomografia para entender melhor o caso e planejar melhor o tratamento. Na avaliação de dentes que já foram tratados endodonticamente em algum momento e está apresentando uma sintomatologia inespecífica, tá? E aí você não tem nenhum tipo de ausência na radiografia periapical, então o paciente vem com a sintomatologia, você olha, o dente já está tratado, você não consegue ali fechar o seu diagnóstico ali para o tratamento, né, no diagnóstico inicial, e aí você já começa a pensar em possibilidades, por exemplo, de fratura, de perfuração, e isso quem vai te ajudar a visualizar vai ser o exame de tomografia. Se você tem a suspeita de fratura, de trauma, avaliação de reabsorção radicular, né? A gente tem casos aí de dentes com reabsorção interna, externa, tem o caso aí da reabsorção cervical invasiva, que a tomografia vai ajudar, o planejamento de cirurgias parendodônticas e também, né, acho que é algo mais assim recente aí, que está sendo cada vez mais difundido, né, na endodontia, que é o caso da endodontia guiada, onde você utiliza ali um escaneamento do paciente associado à tomografia, cria um guia cirúrgico, né, para endodontia, para conseguir acessar ali principalmente canais atrésicos, né, que você tem ali uma dificuldade para fazer o acesso. Aqui, por exemplo, eu trouxe esse artigo que ele fez, né, uma busca aí entre endodontistas americanos. Olha, nos resultados eles avaliaram, olha, que 91,8% dos endodontistas eles usam a tomografia computadorizada de feixe cônico. Então, não é olhar a tomografia como algo moderno e inalcançável, inacessível, mas olhar para ela como uma parceira mesmo para o tratamento endodôntico, como uma técnica, um recurso de imagem que a gente deve incorporar cada vez mais, porque com certeza o tratamento ele vai ocorrer de forma muito mais favorável quando você tem esse tipo de avaliação tomográfica. E aqui eu queria também falar sobre solicitação de exame de tomografia, gente. É qualquer tomógrafo, eu boto lá, solicito tomografia do paciente tal para a unidade tal. Não. Tenta colocar observações mais específicas, tá? Em relação ao paciente. Então, coloquem lá o dente, a região que vai ser examinada. Coloca a hipótese diagnóstica. Então, assim, a suspeita de fratura, a história clínica do paciente. Coloquem informações, né? Tentem contribuir para que o radiologista ele possa olhar a imagem e fornecer para você um laudo que venha ali ser, né, um parceiro mesmo do seu diagnóstico.
Lembrar que para tomografia a gente deve trabalhar, olha, com FOVs pequenos, então a gente trabalha com campos muito pequenos para que a gente possa ter imagens melhores. E a gente precisa também trabalhar com a alta resolução. Tem equipamentos hoje no mercado que são ali equipamentos, né, de alta resolução, que tem aí uma dedicação interessante para os endodontistas, né, porque são tomógrafos que vão trazer imagens maravilhosas, porque eles são aparelhos de alta resolução. E também ter a noção de que a gente pode usar o software para visualizar essas tomografias, tá? Não ficar só restrito àquelas folhinhas, né, que vem impressa do exame, mas tentar observar e aprender a observar o exame completo. Aqui eu trouxe só alguns casos para a gente observar essa diferenciação, né? Olha, a gente tem aqui a panorâmica, a radiografia periapical, tá? Do paciente, e a gente não tem nada, né? Que a gente note assim na imagem periapical. Quando você olha para a tomografia, olha, do mesmo dente, olha a lesão que você tem aqui apical nessa unidade. Então você já observa algo que na radiografia periapical não estava sendo possível, né? Principalmente maxila, gente. Maxila tem muita sobreposição, né? Você tem sobreposição de sombra de nariz, aí você tem espinha nasal, né? Tem muita coisa acontecendo, então dificulta. Outro caso, né? Você olha aqui para esses dentes, não tem nada que você consiga notar na imagem periapical, mas quando você pega a tomografia, olha, você olha o corte axial, você tem uma reabsorção externa naquela raiz, aqui, e a gente nota aqui também, olha essa área aqui, hipodensa na raiz. Então, mais uma situação aí que só foi possível diagnosticar no exame tomográfico. Aqui, casos de fratura, olha só, olha para a fratura aqui, olha a situação, olha. E aqui também, olha esse traço de fratura, tá? Na B tá marcadinho aqui, pontilhado, o traço de fratura que a gente observa ali. E aqui também no corte axial, olha, a imagem marcada aqui na direita. Então, são situações que a tomografia ela vem a contribuir. Quanto mais você tem casos, né, minuciosos, detalhes muito pequenininhos, menores ainda, né, do que a gente já trabalha, a tomografia ela vem muito a contribuir e auxiliar. Bom, acho que já falei demais, né, às vezes a gente quer falar mais coisas e aí eu tentei juntar informações que eu acreditei que eram relevantes para que tivéssemos essa noção da radiologia mesmo aplicada aí para a realidade da clínica de endodontia, pensando aí na nossa vivência na graduação e pensando também em vocês como futuros cirurgiões dentistas que vão aplicar esses exames de imagem, que precisam conhecê-los cada vez mais para usá-los da forma correta e ter aí cada vez mais diagnósticos, né, bem elaborados e ter o desenvolvimento de tratamento sem nenhum tipo de intercorrência, né, a gente conseguir oferecer ali o melhor para o nosso paciente, tá, gente? E aí eu queria terminar só também trazendo aí essa frase que eu gosto muito, né, e eu gosto muito do que eu faço, gosto muito do meu trabalho como docente, e eu finalizo dizendo que o propósito, né, é ser meio para um fim que não é em você. Então, o meu propósito é muito esse, de levar o pouco do conhecimento que eu tenho para vocês e que esse conhecimento que está sendo passado aqui, ele possa ser perpetuado através da atuação profissional de cada um de vocês, que eu desejo que seja uma trajetória linda e de muito sucesso, tá? Qualquer coisa, é só falar comigo, mandar mensagem, procurar nas redes sociais, e-mail, WhatsApp, como preferirem. Estou à disposição para dúvidas e perguntas. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente!